Fala, rapaziada, acabei de retornar do treino, primeiro treino do dia, e ao chegar aqui no alojamento, eu fui me atualizar do que estava acontecendo no Brasil, né? Peguei o celular para dar uma olhada nas notícias e me deparei com a triste notícia da morte do Jô Soares. Eu não sabia, mas parece que ele estava internado desde o final de julho e veio a falecer então na manhã de hoje, aos 84 anos. Resolvi então gravar esse vídeo aqui para registrar a minha admiração, né, pelo Jô. Eu tô com 40 anos e acredito que a galera que é mais ou menos da minha época vai se lembrar de vários momentos onde a história do Jô Soares se confunde com a nossa própria história. Eu lembro do Jô desde a época do Viva o Gordo. Eu não sei, isso aí, inclusive, falar que lembra desse programa é um atestado que tu já tá ficando coroa, né, meu irmão? Viva o Gordo era um programa humorístico onde o Jô Soares fazia vários quadros diferentes. E nessa época tinha esse programa dele e tinha um outro programa do Chico Anísio. E os dois, para mim, Chico Anísio e Jô Soares, foram dois grandes gênios da comunicação brasileira. O Jô, eu sempre admirei bastante o Jô por conta da sua inteligência. Um cara que mostrava ter conhecimento, ainda que não profundo sobre tudo, mas o suficiente para ter uma conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E eu sempre me espelhei muito nisso. Eu sou um cara muito assim, eu sou muito curioso, eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa. O pessoal que me conhece mais profundamente sabe, ou então o pessoal até que acompanha o Desenrolo, né? Onde a gente fala 1h30 sobre vários assuntos, percebe que eu gosto de falar um pouco sobre tudo. E isso tem muita influência do Jô Soares, que eu achava mó barato, quando ele já tinha o seu programa que chamava-se Jô Soares 11h30 no começo, né, lá no SBT, depois virou o programa do Jô. E eu achava muito bacana como ele recebia todo tipo de convidados, desde, sei lá, meu irmão, engenheiro aeroespacial, domador de leões, dançarino de não sei o quê. O cara recebia toda a gama de pessoas e conseguia fazer entrevistas extremamente interessantes que nos prendia, né? Nos prendiam de verdade e arrancava gargalhadas, emoções. E eu sempre achei isso algo admirável. Eu sempre, de fato, admirei essa capacidade que o Jô Soares tinha de passear por diversos assuntos diferentes, né? Tinha alguns assuntos que eram tão específicos que você sabia que não tinha como ele entender daquele assunto profundamente, mas ele conseguia levar de um jeito onde parecia que ele sacava tudo, que ele dominava a coisa. E tinha aquelas tiradas humorísticas no momento certo. O cara era fenomenal, né? É um desses caras que dificilmente a gente vai ver outro. E o Jô, ele acabou servindo de exemplo, né, para que surgisse essa gama de talk shows que nós temos, né? Eu acho que o Danilo Gentili foi um dos primeiros a copiar isso. Se eu não me engano, o Rafinha Bastos fez também. Aí hoje a Tata Werneck faz. Hoje uma galera faz, o próprio Pedro Bial faz. Mas quem deu o grande start nos talk shows em um outro nível, porque antes teve, esqueci o nome, Flávio não sei o que, Flávio Cavalcante, eu acho que era um coroa de cabelo branco, eu era bem pequenininho, que tinha um talk show, mas o Jô Soares que realmente deu esse boom, né, pros talk shows, para esses programas onde você recebe o convidado para bater papo, que acaba que a gente pode dizer que hoje os talk shows de hoje em dia, da era da informática, são os podcasts. E o Jô Soares teve uma grande influência, de fato, na conformação desse tipo de produto para a TV. Eu me recordo muito bem, desde moleque, né, acompanhando ele no Vivo Gordo, e depois no programa, no Jô Soares 11h30, ele fazia aquelas brincadeiras muito legais com o Bira, né, com o Derico. E depois, uma época que eu me recordo muito bem dele foi a época minha no ensino médio e na faculdade, porque eu durante a semana, quando eu não estava trabalhando de segurança, durante a semana eu tirava as madrugadas para estudar, porque eu treinava muito, estudava em tempo integral e de quinta a domingo eu trabalhava de segurança. Então eu tinha de segunda à noite, terça à noite e quarta à noite para estudar.
Então eu virava a madrugada estudando. E eu sempre tive a mania de estudar com a televisão ligada. Então meu companheiro de estudo durante a faculdade, durante o ensino médio, foi o Jô Soares. Ouvindo, né? Eu ouvia as entrevistas e ia lendo ali o que eu tinha que ler. E é engraçado como a gente acaba que a gente se torna de uma certa forma íntimo com aquele que a gente acompanha todo dia, né? E era um hábito já de anos assistir o Jô Soares. É uma grande perda, na verdade, para todos nós, né? Ele andava sumido da TV, já tinha um bom tempo, mas é um cara que, ao meu ver, é inigualável. Não vejo ninguém conseguindo cobrir essa lacuna que o Jô Soares deixa. Assim como foi com a partida do Chico Anísio, que eu fiquei chateado, fiquei triste, né? Porque fez parte também da nossa infância. E a gente tem essa mania, né? A gente, quando vai ficando já mais coroa, a gente começa a ficar muito nostálgico, né? Eu não sei se sou só eu, mas eu fico nostálgico pra caceta. E aí eu fico pensando na minha infância. E quando eu penso na minha infância, na minha adolescência, é impossível pensar nisso sem pensar em Chico Anísio, em Jô Soares, na escolinha do professor Raimundo, o programa do Jô. E cada um desses que vai partindo vai levando consigo um pouquinho da nossa história, parece, né? Das nossas referências. E vai dando um certo vazio dentro de nós. Então fica aqui minha singela homenagem ao Jô Soares, o registro da minha admiração, né? E hoje se foi mais um pedacinho da minha história, mais um pedacinho da história da televisão brasileira. É isso aí. Beijo do gordo, um grande abraço e os.